sou Ana Vitória Guimarães. Eu vim apresentar hoje a pesquisa que eu desenvolvi durante o processo da iniciação científica, junto com a professora Marina. Nós fazemos parte do curso de Administração Pública da Unirio. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer, pela honra que é fazer pesquisa junto com a professora Marina, agradecer pela parceria de sempre e ressaltar o quão gratificante, o quão incrível é fazer a iniciação científica para entender verdadeiramente o que é a pesquisa e como se faz a pesquisa, né? Eu acho que essa é uma experiência pela qual todos os alunos que passam pela universidade devem fazer parte. Enfim, dando início à apresentação, o título da minha pesquisa foi a invisibilização das pessoas com deficiência sob a ótica das epistemologias do Sul, a experiência do projeto de extensão Vozes do Sul. E aí, falando um pouquinho da introdução, para contextualizar da onde surgiu esse problema de pesquisa, e inicialmente falando em relação às pessoas com deficiência, nós sabemos que elas fazem parte de um grupo extremamente oprimido, colocado à margem da nossa sociedade. Elas são tidas como pessoas invisíveis, né? E as epistemologias do Sul, elas fazem parte de uma proposta do professor Boaventura de Souza Santos, em que ele diz que existem diversos grupos que são oprimidos na nossa sociedade, principalmente pela existência de 3 linhas abissais, que é do capitalismo, do colonialismo e do heteropatriarcado. Então, a ideia, a proposta dele é justamente devolver a voz a todas essas pessoas que pertencem a esses grupos, que são constantemente invisibilizados, e também trazer a ideia de uma ecologia de saberes, em que tem que existir a troca de produção de conhecimento, das diversas formas de produção de conhecimento, e elas devem ser valorizadas e reconhecidas, e não só aquelas impostas, colocadas pelo pensamento eurocêntrico, pela cultura dominante. Então, a partir disso, a gente sabe que toda essa opressão, ela se transforma em uma luta diária para os PCDs, em uma resistência diária, E a partir disso, o objetivo principal da pesquisa é analisar as facetas da invisibilização da luta das pessoas com deficiência por meio de reflexões de um projeto de extensão centrado nas epistemologias do Sul. E aí, trazendo um pouquinho da metodologia, como eu falei, o projeto de extensão que eu faço parte, que foi base de toda a pesquisa, ele nasceu, ele tem o nome de Vozes do Sul, ele nasceu em 2020, já no cenário pandêmico. Então, o nosso primeiro entrave, a nossa primeira questão foi como trazer, como fazer o projeto de extensão durante a pandemia, em que a gente não consegue ter o acesso às pessoas, fisicamente, e sendo que a principal finalidade da extensão é promover a troca de conhecimento entre o que é produzido na universidade, com toda a comunidade, com toda a sociedade. Então, primeiramente, a gente tinha que pensar em como chegar até as pessoas, E aí, nós pensamos, nós criamos um perfil no Instagram, e nesse perfil a gente começou a trazer todos os debates, todas as reflexões, todas as questões, indagações, essa ideia do pensamento crítico que a gente tinha e discutia em relação a diversos grupos sociais que sofrem essas opressões. E dentre esses grupos, o foco, tem aí, que é o foco da pesquisa, são as pessoas com deficiência. Então, a partir disso, a partir desse perfil, a gente começou a trazer, produzir conteúdo, com diversas críticas, com diversas indagações, com diversas reflexões sobre quem são essas pessoas com deficiência, onde elas estão, o que elas passam,
E aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês desses resultados, né? Primeiramente, linkando ao que a gente viu na revisão de literatura, o capacitismo, que é a base, né, de toda essa opressão, é justamente a discriminação que as pessoas com deficiência sofrem. E ela pode se dar na forma direta, né, na forma ativa, que é por meio de insultos, né, diretos às pessoas com deficiência, ou na forma passiva, em que é a partir daquele sentimento que as pessoas têm de caridade, aquele sentimento de superação, né, que é muito até do que é passado na mídia, né, para a gente, né, muito do que as pessoas retratam por aí de quem são as pessoas com deficiência. E o capacitismo ele existe todos os dias e se dá sob diversos aspectos. Então a gente trouxe aí um pouquinho, né, dessa opressão para mostrar. E aqui, por exemplo, foi um dos posts que a gente construiu, né, um dos nossos conteúdos, em que a gente fala das mães do PCD, né, e a questão das epistemologias do SUM. Aí fica a pergunta, por exemplo, de as mães dos PCDs, elas são tidas como as únicas e as principais responsáveis por cuidar, né, das pessoas com deficiência. E elas todos já têm aquela imagem atrelada, né, das mães como as principais cuidadoras. E aí fica até aquela pergunta, né, quem cuida de quem cuida dos PCDs? E nisso entra a questão do heteropatriarcado, né? Esse é um pensamento que já está enraizado na cabeça, na mente das pessoas, de que são as mulheres as únicas responsáveis por essa tarefa e pronto, acabou. Então, nesse post, a gente trouxe muito esse questionamento, né? Onde estão essas pessoas, né? Por que só elas têm que cuidar? Porque existe essa imagem de que elas são as principais responsáveis. Aqui nesse outro post, por exemplo, a gente trouxe a questão da pandemia, né? De onde ficam os PCDs nesse cenário pandêmico que perdura até hoje. Por exemplo, alguns dos questionamentos, né? Todos devem usar máscara? Em relação às pessoas surdas, impede a observação dos movimentos labiais e as expressões faciais. Em relação às pessoas com transtorno do espectro autista, pode causar desconforto extremo devido à hipersensibilidade. Os PCDs que precisam de cuidados pessoais, né? Sem escolha, o grande medo deles é de contaminar ou ser contaminado pelos profissionais, né? As pessoas que têm que ir em médicos semanalmente, precisam fazer exames constantemente, né? E o medo de sair e se contaminar, o medo de contaminar outras pessoas, né? Como que fica essa questão? A pessoa não pode ficar o tempo todo em casa, porque precisa desses cuidados e precisa desses cuidados, às vezes, até mais de uma vez na semana. Enfim, as pessoas com deficiência motora, né? A fisioterapia online, suspensão da fisioterapia pode piorar a saúde física, né? O que fazer diante disso? A questão da educação à distância, né? A gente vê que nem todas as pessoas utilizam a questão da acessibilidade, nem todas as plataformas oferecem a questão da acessibilidade, nem todos estão preocupados com isso, né? Então, como que ficam as crianças, por exemplo, que ficam no ensino remoto, né? Como que faz isso? Como que está acontecendo isso, né? A questão social também de muitas pessoas precisam desse contato com o ambiente externo, o contato com outras pessoas, para ajudar a desenvolver diversas formas, diversas necessidades. Então, assim, onde que ficam essas pessoas, as pessoas com deficiência, nesse cenário pandêmico, caótico de agora, né? A questão do home office também facilita para todos, as pessoas com deficiência visual. Como eu falei, nem todas as plataformas têm essa questão da acessibilidade, né? Nem todos oferecem esses mecanismos que existem hoje
para as pessoas com deficiência. Então, o que fazer diante disso? Outras indagações que também surgem, né? A gente sabe que existem leis, né? Existe lei de inclusão, existe lei que assegura os direitos, os deveres das pessoas com deficiência, mas até que ponto isso é democrático, até que ponto isso é justo, até que ponto isso é real, porque muitas dessas leis são feitas sem realmente ouvir o que os PCDs precisam, sem realmente entender quem são essas pessoas, sem realmente fazer leis e criar políticas públicas que atinjam a maior parte delas e que realmente façam sentido, né? Então, não faz sentido existir a lei que não inclui, de fato, todas essas pessoas, que não ouve o que realmente essas pessoas precisam, né? Então, até que ponto isso existe, até que ponto isso é eficiente? E muito do que a gente trazia, né, das indagações assim no projeto era justamente, né, do que fazer, né, da onde poderiam surgir as políticas públicas, né, onde entra a questão do colonialismo, do heteropatriarcado, do capitalismo. Muito a gente tentava colocar todas as semanas, né, toda sexta-feira a gente fazia diversas indicações sobre esses diversos temas que eu citei, e algum dos filmes que a gente trouxe, por exemplo, é uma Missão Especial, em que ele fala sobre pessoas com deficiência, e a gente tentava, né, por série, música, filme, outro tipo de obras de arte, enfim, que despertasse esse pensamento crítico e fizesse as pessoas olharem para o que realmente acontece à nossa volta, né? O que realmente está ali na nossa frente, na realidade. Então, toda sexta-feira a gente trazia essas indicações. Esse foi um exemplo de filme, que é uma Missão Especial. Agora, falando um pouquinho, né, da conclusão, do que a gente pôde ver durante a pesquisa, né? Como eu falei, das formas de dominação, por exemplo, o capitalismo é algo que coloca as pessoas com deficiência como corpos extremamente descartáveis, como corpos invisíveis, já que ele considera que são pessoas que não são produtivas, são pessoas que não garantem o lucro que o capitalismo impõe. Então, até voltando à questão das epistemologias do Sul, né? As epistemologias do Sul, elas trazem a ideia de que existe a subhumanidade, pessoas que são colocadas como invisíveis, e a questão desses corpos, né? E o capitalismo bate exatamente nisso. Ele descarta o corpo dessas pessoas por considerar que elas não são eficientes para esse modo de só pensar no lucro, dinheiro, enfim. Então, trazer muito dessa questão do heteropatriarcado, né, como eu citei, as mães dos PCDs, né, essa ideia já desses estigmas sociais, né, que já estão colocados na cabeça das pessoas, e muitas pessoas não se preocupam nem em conhecer a realidade, né, já ficam com um pensamento certo de quem elas são, e isso gera o preconceito, isso gera a discriminação, isso contribui para cada dia mais aumentar a opressão, a intensificar o capacitismo, né? E como eu falei, esse capacitismo ele existe na forma ativa, na forma passiva, que é menos direta, e que é o que a mídia coloca, né? Muitas vezes essa questão de superação, esse sentimento de dó, de caridade, o que é muito errado. E aí, né, fica a proposta do que é, né, colocado pelas epistemologias do Sul, de devolver a voz a esses grupos, de tentar cada dia mais trazer a luta das pessoas com deficiência, trazer a resistência delas à tona, né, para que as pessoas possam cada dia mais entender quem verdadeiramente são elas, participar da luta
mesmo não sendo parte do grupo, isso é muito importante. E também, né, desenvolver cada vez mais pesquisas que foquem, né, nas pessoas com deficiência. A gente sabe que existem pouquíssimas hoje no país, e principalmente com esse viés das epistemologias do Sul, principalmente com essa ideia que o projeto de extensão ele traz como debate, traz como reflexão, e é isso, né? Trouxe de forma resumida aí para vocês, mas me coloco à disposição sempre para qualquer dúvida. E mais uma vez, obrigada. Aqui fica também as principais referências bibliográficas, Boaventura, de Souza Santos, Andrade, Artioli, Fraga, que trazem um pouco da questão do capacitismo, da questão da importância da extensão. E é isso. Obrigada.